Isaías 49, do verso 14 ao verso 16, palavra de Deus pelo profeta Isaías diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém. Pai, nós queremos refletir na tua palavra mais uma vez essa manhã. Queremos ouvir a tua voz através da ministração da palavra e que a tua palavra possa mudar a nossa vida, possa nos dar alimento espiritual, do qual todos nós precisamos para recebermos de ti, ó Deus, a instrução necessária para vivermos de acordo com a tua vontade. Fala conosco, que não haja nenhuma barreira, nenhum impedimento para que possamos ouvir a tua voz. E a minha vida entrego a ti, pedindo graça e misericórdia, clamando pela unção do teu Santo Espírito, que ela me capacite a ministrar a tua palavra no poder do Espírito Santo, para que todos nós sejamos alcançados por ela. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, não é novidade, né? Todos nós sabemos que hoje é o Dia das Mães. E essa data, ela não está na Bíblia, né? Vamos dizer assim, não é um evento religioso. É uma tradição do mundo, com certeza, né? Alguns até falam que isso é para agitar o comércio, né? Para as lojas venderem mais, para os restaurantes venderem mais e tal. Não importa. O que importa é que se tirou uma data para homenagem, não é aquela que deve ser homenageada todos os dias. Inclusive a Bíblia diz para nós que nós temos que, é um mandamento do Senhor, honrar pai e mãe. E acrescenta nesse versículo uma promessa, dizem é o único mandamento em que há uma promessa relativa ao seu cumprimento. Faça isso para que os seus dias sejam prolongados, não é, sobre a terra. Então, independente de ser hoje ou não o Dia das Mães, é evidente que nós temos que honrar, temos que respeitar, né, considerar, isso é muito importante. Mas será que as pessoas têm uma dimensão real sobre o que significa ser mãe, né? A gente, quando pensa e reflete sobre isso, o papel da mãe, desde a gestação, desde o nascimento, como as crianças cantaram aqui, né? Como as crianças declamaram aqui num poema de agradecimento por tudo que a mãe fez, né? E continua fazendo desde o início. E raríssimas exceções, né? Existem mães desnaturadas também, existem, não é? Mas são exceções. Se você for ver, tem muito mais pai desnaturado do que mãe. A mãe normalmente é a última que vai estar ao seu lado, é aquela que vai estar em todos os momentos, independente das circunstâncias. Normalmente é isso que acontece na maioria dos casos. Então, refletir sobre o que é a mãe, que gera, que cuida, que se dedica, que muitas vezes se nega a si própria, né, seus interesses, seus gostos, suas preferências, para o cuidado dos seus filhos. Então, isso precisa ser claramente reconhecido. A palavra mãe, às vezes, é usada nesse sentido como um sinal de destaque, como um sinal de proeminência, né? A gente costuma falar da mãe natureza, né? Você já viu isso? A mãe natureza, né? Dando aquele destaque. Para quem gosta de informática no computador, qual é a placa principal? A placa mãe. Aí, todo mundo está bem de informática aí, né? Então, a placa mãe. Por que é a placa mãe? Porque é a principal, da qual tudo o resto deriva, não é? Então há uma importância nesse nome, há uma proeminência, não é? Quando nós falamos apenas desse nome. E em relação a Deus,
e aí eu li o versículo inicial que você leu aqui comigo, Deus se apresentando também com as características de uma mãe. Deus, nós costumamos chamá-lo de pai, não é verdade? E de fato é o nosso pai. Mas muitas vezes a gente assume essa simples imagem masculinizada de Deus, mas na verdade não há essa relação de gênero em relação a Deus. Deus é pai, Deus é mãe, Deus pode ser qualquer desse sentido no momento que traz para nós o significado, não a sexualidade, mas o sentido do que cuida, do que guarda, do que protege, do que se dá por nós, como foi o caso de Jesus. E o texto que a gente leu aqui, Deus faz exatamente isso, se identifica com um exemplo de uma mãe. Diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, dizia o povo de Deus. Aí Deus diz assim no verso 15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus usa esse exemplo do cuidado materno, ao amamentar, ao cuidar. Diz, será que é possível que uma mulher se esqueça? Como eu disse, há raríssimas exceções, de pessoas desajustadas, monstruosas, que às vezes esse mundo produz, mas como regra geral, a pior das mães é melhor do que muita gente, porque ela cuida, ela não desampara, ela não abandona, apesar de toda e qualquer dificuldade. Deus faz essa questão, será que é possível que uma mãe não se compadeça desse filho do seu ventre, não esteja cuidando dele? E aí Deus, mas ainda que isso possa acontecer, em relação a mim, eu não vou me esquecer de você. Mas o que o versículo está fazendo é comparar essa atitude de mãe com a atitude de Deus. Deus se identifica assim muitas vezes. Veja, um outro exemplo bíblico em Jeremias, no capítulo número 31, no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, no versículo 15, está escrito assim: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existe. Raquel simboliza aqui no texto a dor das mães que perdem os seus filhos. E Deus diz nesse contexto que ele sente esta dor por Israel. Mais uma vez, Deus se identificando com uma mãe para mostrar o seu relacionamento com o seu povo. Simbolizado aqui através da Raquel, no seu sofrimento, na sua dor, pelos filhos. E talvez seja essa uma dor muito grande, Talvez alguém aqui já tenha passado por ela, mas é algo que não é natural. O natural é que os filhos possam sepultar seus pais e não o contrário. Mas a dor muito grande, exemplificada por Deus através de Raquel, Deus diz, é a mesma dor que eu sinto pelos meus que se perdem, pelo meu povo que se perde, pelo meu povo que se afasta. Deus mais uma vez se identificando com uma mãe. No livro do profeta Oséias, vamos ler no capítulo número 11, Oséias capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. Diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Mais uma vez, Deus aqui se identificando com o trabalho de mãe, de pai, de curar, de cuidar, de tratar, de fazer andar, de ensinar os primeiros passos, de ensinar o caminho à criança. E Deus diz, é assim que eu trato o meu povo. Ensino para eles o caminho, ensino a eles a direção,
E é com esse cuidado que Deus tem nos amado, tem cuidado de nós, e mais uma vez isso é exemplificado com a atitude de uma mãe, e talvez até no texto aqui de Oséias também de um pai. Em Lucas capítulo 13, agora no Novo Testamento, em Lucas 13, no versículo número 34, uma palavra de Jesus também a esse respeito. Está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mais uma vez, Deus agora se comparando com uma mãe, no caso, um animal, a galinha, mas falando do cuidado que ela tem com os seus filhotes, de acolher-os sobre uma asa protetora. E Deus está aqui dizendo que esse foi o desejo e a realização de Deus em vários momentos da vida do seu povo. Quis reuni-los, quis protegê-los, quis trazê-los sobre as asas, mas eles não quiseram. Quiseram a independência, quiseram abandono, quiseram estar por conta própria. Mas Deus se identificando mais uma vez com esse papel. E ainda no Novo Testamento, em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, vamos ler o capítulo 4. Gálatas capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 20. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo falando do seu papel pastoral em relação à igreja, chamando-os de filhos e fazendo a relação com a dor do parto, que marca também, muitas vezes, a vida de uma mãe, que para gerar, se for de forma natural, sofrerá as dores do parto. E Paulo atribui a este papel também dele, como pastor, de passar por isso na formação dos seus filhos, para que Cristo seja formado em vós. Sofro as dores como de parto, para que isso aconteça. Deus se identifica com isso e traz essa mensagem de forma clara também para nós. Mas se olharmos para a Bíblia buscando um exemplo de mãe, já preguei aqui alguns textos, em alguns momentos, nesses anos, falando de alguns exemplos de pessoas, de mulheres que foram mães, mas não há exemplo maior na Bíblia do que o exemplo de Maria, não é? Talvez os evangélicos, nós, tenhamos algum tipo de preconceito, não é, em falar de Maria, por causa do que talvez tenham feito dela, a tratando como Deus, a tratando como imaculada e tantas coisas mais. Mas não deixa de ser Maria, talvez o maior exemplo que a Bíblia nos relata, através de uma mãe, do que ela fez e que certamente precisa ser lembrado. Por isso eu quero com você ler o texto em Lucas, no capítulo número 1, pois é no Evangelho de Lucas que há a narrativa principal a respeito do que fez Maria com o seu chamado da parte de Deus. Em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo número 26, Lucas, capítulo 1, do versículo 26, vamos ler até o verso 38. Está escrito: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação.
Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A história de Maria, que nós conhecemos certamente na Bíblia, quantos já não leram esses versos, quantas vezes esses versos já não foram cantados, né, e tanto anunciados, mas se torna para nós um exemplo, não somente de mãe, né? Talvez se eu hoje pregasse apenas para as mães, os homens poderiam sair agora, né? Mas um exemplo de servo, um exemplo de alguém que quer obedecer a Deus, um exemplo de alguém que se coloca à disposição para que a vontade de Deus prevaleça. E o que a Bíblia diz de Maria nesse texto é muito interessante, porque no verso 28 está escrito: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Favorecida pela presença de Deus. A graça de Deus sempre manifesta. Sempre que a gente fala de um personagem bíblico e o elogia por sua postura, por sua decisão, por sua coragem, por suas atitudes, nunca podemos esquecer também que isto tudo é devido à graça de Deus. Não existem super-heróis na fé. Tudo é graça. E a primeira coisa que o anjo diz a Maria é que ela é favorecida. Isso é favor. E favor imerecido é a graça. Certamente Deus encontrou nela qualidades, por isso a escolheu para essa missão, mas tudo sempre é favor, favorecida pela presença. Ele diz: o Senhor é contigo. E Maria se apresenta também de uma forma peculiar. No verso 29, diz ela, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Ela pensa a respeito, uma saudação tão simples: mulher favorecida, o Senhor é contigo. E ela reflete sobre isso: que favor é esse? Que presença é essa? O que há de especial em mim para que isto se torne realidade? Então ela, pensativa, reflexiva a respeito do que o anjo lhe falou, ela acaba argumentando com o anjo. O verso 34 diz: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. E veja, essa questão é uma questão muito simples, muito óbvia. Não há aqui nenhuma manifestação de falta de fé, apenas um esclarecimento. Como é possível? Minha mente não consegue conceber que alguém que não teve nenhum tipo de relacionamento sexual possa conceber e ter um filho. Na mente de qualquer pessoa, certamente isto parece absurdo. E Maria faz essa pergunta, mas não como quem duvida, mas alguém que quer esclarecimento. Alguém que quer saber mais a respeito do plano de Deus. E aí a resposta dada a ela é muito impactante pelo anjo, falando do milagre que aconteceria na sua vida. E isso apenas mostra quem era essa mulher, comprometida
serva, disposta, disponível, como deve ser todo servo e toda serva de Deus. Para as mães, um exemplo de atitude, um exemplo de prontidão, e para nós, um exemplo também de servir a Deus, de se colocar disponível, não é, de estar à disposição do Senhor. E no verso 38 diz então Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A serva que se compromete, que se coloca à disposição e que diz: seja feita a vontade do Senhor. Não consigo entender bem como será isso, não consigo imaginar tal coisa tão grandiosa, mas me coloco à disposição. Me coloco à disposição porque creio no poder de Deus para fazer aquilo que parece inimaginável. E é por isso, então, que essa mulher se torna um exemplo para todos nós, porque é alguém que glorifica a Deus. E há aqui no mesmo livro, no capítulo 1 de Lucas, a partir do verso 46, chamado pelo subtítulo como o Cântico de Maria, um louvor, uma exaltação. E a partir do verso 46 diz: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Foi assim que Maria exaltou ao Senhor, com o seu cântico, com o seu louvor, glorificando a Deus, exaltando os feitos do Senhor, tanto sobre a sua vida, quanto sobre o povo de Israel. E como mãe, qual o exemplo que essa mulher tem para dar a todos nós, e agora especialmente para as mães aqui presentes? Veja o que diz a Bíblia em Mateus. Mateus capítulo número 2, versículo 13 e versículo 14. Mateus capítulo 2, versículo 13 e 14 dizem: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Talvez você pergunte o que isso tem a ver com Maria. Tem muito a ver, irmãos, porque Maria é agraciada, Maria é a favorecida, Maria é a escolhida. Mas quando Deus vai falar, Ele fala com José. Você já percebeu isso? Você já entendeu como isso se relaciona à ordem de Deus na Bíblia? Você já consegue entender como é que as coisas não podem ser subvertidas? Como é que Deus deu a cada um papel? Maria, temos todos os elogios a fazer a ela, como fizemos até esse momento. Mas agora Deus está falando ao seu marido. Porque há uma ordem bíblica que não pode ser rompida. Há um princípio de Deus que não pode ser deturpado por nenhum tipo de modernidade ou avanço da tecnologia ou dos tempos. Na ordem de Deus as coisas acontecem assim. Deus ordenou ao homem e então depois ele transmitiu isso à sua mulher.
Nós vemos aqui exatamente essa ordem de prioridades que é dada por Deus. Deus aparece a José em sonho, e aí diz a ele o que ele deve fazer. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E ele então acorda e faz exatamente o que Deus mandou, e assim ele age. E o que nós vemos disso de qualidade sobre Maria? Porque há ali a submissão a Deus e ao seu marido. Como diz a Bíblia, e podem me xingar, podem falar o que quiserem, a Bíblia fala, a mulher seja submissa ao seu marido. Ah, não gostei, que se dane você. Arrume outra Bíblia, arrume outra igreja, tem igreja moderna aí, modernizando, atualizando a Bíblia, arrume alguma, porque a minha diz assim. E quando a gente age segundo a Bíblia diz, Deus abençoa a gente. Deus abençoa o marido e abençoa a mulher. É assim que funciona. O resto é rebeldia, o resto é rebelião, o resto é tudo que você quiser dizer. Mas é assim que as coisas funcionam. E Maria, com toda a sua escolha, com todo o seu destaque, toda a sua proeminência, Deus escolheu a mim. Sou eu que gerei aqui o Salvador. Quem é você, José, para dizer o que eu tenho que fazer? Deus falou comigo, Maria. E nós vamos para o Egito. E Maria prontamente pega seu menino, acompanha seu marido e vai, segundo a ordem que Deus deu a ele. Isso é ordem, isso é submissão. Não confunda submissão com escravidão. Não confunda submissão com submeter-se a absurdos, maus tratos ou qualquer outro tipo de coisa. Mas submeter-se a uma ordem de Deus, que é com prerrogativas, com direitos, mas com responsabilidades. Deus deu ao homem a direção, mas ele tem que dirigir bem. Não é para dirigir como ele quer, é dirigir como Deus quer. Não é para ir para onde ele deseja, é para ir para onde Deus mandar. E ai da mulher que não se submeta, porque estará em rebeldia a Deus, antes de estar em rebeldia ao seu marido. As coisas deveriam funcionar assim, mas diante de tanta deturpação de tantos homens também, incapazes, tiranos, déspotas, né? Desqualificados, até que se dizem de Deus, tudo isso está sendo misturado para perverter o princípio que é o princípio de Deus. Ordem, papel, cada um no seu, cada um fazendo o que lhe cabe, e aí as coisas são abençoadas, e as coisas caminham bem, e tudo acontece como tem que acontecer. Não há em Maria nenhum tipo de soberba, de dizer a José, Deus falou contigo, mas não falou comigo, José. Deus te deu o sonho, mas não deu a mim, e sou eu que sou a mãe do menino. Não, não houve nada disso. Simplesmente a Bíblia diz que eles tomou então a sua esposa, tomou o menino de noite e partiu para o Egito. Verso 19 diz, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor aparece em sonho a quem? A José de novo. Aparece a José e diz, dispõe-te, toma um menino e a sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Foi Deus que mandou ir, foi Deus que mandou voltar e mandou a José. Não mandou a Maria. Ah, isso torna Maria menos importante que José? Irmão, não tem essa relação num casamento. Não tem quem é mais, quem é menos. Tem quem é responsável. A quem Deus deu a direção. Não é questão de ser mais ou menos. Não é questão de ser melhor ou pior. É ordem, é decência. Um carro não pode ser dirigido por duas pessoas. Tem como um carro ser dirigido por duas pessoas? Não tem. Não tem como. Ah, o avião tem copiloto. Mas vê se o copiloto mexe quando o piloto está dirigindo. Só se ele cair duro lá, passar mal. Porque só dá para um dirigir, irmão. E essa direção Deus deu ao marido, que ouve de Deus e faz e obedece. José também é um servo, é um exemplo.
Fosse falar aqui de José, a gente gastava também uma manhã inteira. Porque um homem que já estava com o seu casamento apalavrado, ela estava desposada, como disse aqui o texto anterior. O anjo aparece a Maria dizendo tudo isso, mas diz, ela já está desposada. Por quê? Ela já está comprometida, ainda não tiveram um relacionamento, ainda não consumaram o casamento, mas era um compromisso já irrevogável entre eles. E aí ela aparece grávida e José tem que assumir isso também. Então é um homem também espetacular, né, irmãos? Um homem de Deus, um homem servo. E assim as coisas funcionam no reino de Deus, com ordem, não com bagunça, não com o que eu quero, não com o que eu penso, não com o que eu acho, mas com o que Deus manda. Você quer fazer diferente? Faz. Pode fazer, você é livre para fazer, todo mundo é livre para fazer o que quiser, irmãos. É a liberdade que Deus deu para a gente só não é livre para escolher o destino. Você é livre para escolher o caminho, mas o destino já está traçado. Escolheu o caminho chamado Jesus, você vai a Deus. Escolheu qualquer outro, você vai para o inferno. Mas você é livre para escolher o caminho, mas só não é livre para escolher a consequência. Ah, eu não concordo. Eu estou me lixando se você concorda, se não concorda. Quantas vezes já vi isso na página da igreja, nem escreve quando eu prego sobre isso. Eu não concordo com o negócio aí de submissão. Vai, dane-se você. Você concorda, deixa de concordar? Quero saber disso. Quero saber da Bíblia o que ela diz. E a garantia de que vai dar certo é a gente obedecer. Ainda falei para você ainda há pouco que 36 anos de casado. Quero chegar aos 50. Tá bom? Quero chegar lá. E assim vai ser. Porque Deus há de abençoar. Porque também nós vamos obedecer. É assim que tem que funcionar. É assim que as coisas precisam funcionar. E tem que ser da forma que Deus quer. E aconteceu dessa forma. Maria, exemplo de submissão. Submissão a Deus. Cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Cumpra-se em mim o que o Senhor quer que aconteça. Não quero saber da minha reputação, se vão me xingar, se vão me dizer alguma coisa de mim, que se cumpra em mim. José fala, eu faço. Deus falou com meu marido, eu faço o que ele está dizendo. Não estou seguindo um doido, não é um Nabal. Né, irmãos? Se é um Nabal é outra coisa. Estou mandando ninguém seguir Nabal. Mas estou falando de gente de Deus, gente temente, gente que obedece. Aí não há relação de manda, obedece. Não é essa a relação. A relação é missão, é compromisso, é nós dois juntos até o fim. Nós dois juntos, na mesma missão, até o final. É assim que tem que ser um casamento. Veja em João capítulo 2, vamos ler o Evangelho de João. No capítulo 2, no versículo 5, um versículo também muito conhecido. No primeiro milagre que fez Jesus, já na sua vida adulta, mas ainda acompanhado da sua mãe. E ali naquela festa de casamento, que a gente já conhece bem a história, Maria reconhece a autoridade de Jesus. No versículo 5, diz assim, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ela pede que ele dê um jeito naquela situação. E ele então vai fazer um milagre. Mas ela diz a todos que estão ali servindo, façam o que ele mandar. Quem está no comando é ele. Obedeçam a ele. Quem está no comando é ele. Não sou eu não. Ah, ele está atendendo aqui meu pedido de mãe. Não, quem está no comando é ele. Façam o que ele mandar. Exemplo de submissão à autoridade, não de um filho, porque um filho não tem autoridade sobre um pai, mas a autoridade de Deus. Ela está ali dizendo, obedeçam a Jesus. Nele está a autoridade de Deus. Em Lucas, voltando ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 48 ao versículo 52. Está escrito assim, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho,
Por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera? E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A experiência que ela tem com seu filho, ainda criança, não é? Antes, ainda na adolescência, não é? Ela tem essa experiência com Jesus e fica para trás a preocupação da mãe. Mas diz a Bíblia aqui algo tão bonito sobre Maria, que está no verso 51, dizendo que desceu com eles para Nazaré e Jesus era submisso a eles. Mas a sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. Dizem que coração de mãe é grande, né, irmãos? Dizem que no coração de mãe sempre cabe mais um, né? E aqui Maria diz, guardava todas as coisas no seu coração. Quantas coisas você tem guardadas aí no seu coração, mãe? Quantas coisas você tem aí guardadas, ponderadas, pensadas, refletidas, analisadas ao longo de uma vida? Maria guardava tudo no seu coração. A gente pensa muito, né, sobre a história de Jesus, sobre como Deus o escolheu Maria, né, perdão, como Deus a escolheu, como Deus se torna carne para habitar entre nós. E todo o destaque certamente é dado a Jesus, foi Ele e é Ele o nosso Salvador, não é nenhum outro. Mas talvez a gente esqueça um pouco de como é a vida de um servo de Deus obediente, como José, como Maria, não é? Como ponderar todas essas coisas tão estranhas que estão acontecendo, coisas tão fora do comum. Pensa na trajetória de Maria até o final, até chegar o momento de ver o seu filho na cruz. O filho que ela cuidou, o filho que ela limpou quando pequeno, o filho que surpreendeu tantas vezes, como nesse episódio que a gente acabou de ler, ele pequeno aqui fica para trás e começa a dar aula lá na sinagoga, né? O orgulho da mãe. A mãe tem orgulho, não tem? Quando vê o filho se dando bem, quando vê o filho sendo proeminente, reconhecido, e Jesus ali reconhecido numa sinagoga cheia de mestres, uma criança pequena ainda, ela com seu orgulho em relação a ele, ao seu desenvolvimento, à sua sabedoria, aos dons que estavam sobre a vida dele, mas ela vai guardar tudo isso no coração. Desde quando o anjo falou com ela, a Bíblia diz, ela guardou também no coração as palavras do anjo, sem muito bem entender o que vinha pela frente, o que o destino esperava, separava para ela, mas ela guarda isso tudo no seu coração, até chegar o momento da morte de Jesus. Aquele momento que eu disse ainda há pouco, que não é natural, que ninguém está preparado para ele. São os filhos que enterram os pais, não são os pais que enterram os filhos. Mas aonde está Maria quando Jesus está morrendo? João capítulo 19. João capítulo 19, no versículo número 25. A Bíblia diz, e junto à cruz, quem é que estava, irmãos? A mãe de Jesus. E a irmã dela. E Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Uma reunião de Marias aqui. Todas ao pé da cruz. E aonde está Jesus? Na cruz. Fazendo o quê? Morrendo por nós. E quem está ali aos pés da cruz, junto à cruz, Maria. Você já pensou na dor de Maria? Na dor da mãe?
Uma coisa é você saber que seu filho morreu, já é dolorido o suficiente. Outra coisa é você vê-lo morrer aos poucos, né? Outra coisa é você assistir à sua tortura e morte, lenta, vagarosa. E aonde está Maria? Até o fim solidária, até o fim presente, até o fim junto. Irmãos, trazendo para nós, é isso que Deus espera de nós. Mãe, é isso que Deus espera de você. Que você seja fiel, que você seja serva, que você seja presente, que você seja constante até o fim. Mas seria injusto eu dizer que Deus espera isso só das mães. Deus espera isso de nós, irmãos. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Não foi essa a promessa feita por Jesus? Deus espera essa fidelidade de cada um de nós, servos do Senhor, chamados nos mais diversos propósitos, com os mais diversos talentos. O meu talento não é o seu não é o meu, mas podemos ambos ter um chamado de Deus. Alguns chamados para coisas maiores, alguns chamados para coisas menores. Maria chamada para algo maravilhoso, mas ela honrou o seu chamado até o fim. Cabe a nós honrar o nosso chamado até o fim. Obedecer ao que fomos chamados, dizendo como disse Maria, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Dizendo como disse Jesus, Pai, se possível passa de mim o cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Então a gente hoje tem uma escolha diante de nós. Ser o que queremos ser ou ser o que Deus quer que a gente seja. Você pode ser mãe por acaso, né? Pode ser mãe por azar, como alguns podem pensar. Mas você pode ser mãe como Maria. Você pode ser membro de uma igreja, você pode frequentar um culto, ou você pode ser um servo do Senhor. Você escolhe o que você quer fazer da sua vida. A diferença não está na aparência, a diferença está no compromisso. A diferença a gente vê no final. Quem permanece até o final? Quem fica com a gente até a cruz? Quem fica até o fim? Ali está a diferença. Pensa nisso, reflete sobre essas palavras e deixa Deus tratar com o teu coração. Vamos orar? Pai, nós ouvimos a Tua voz essa manhã. Eu espero, ó Deus, que a Tua palavra, ela faça diferença na vida de todos nós que a ouvimos. Que ela nos incentive a sermos servos e servas do Senhor. Servos como José, como Maria, pessoas com compromisso, com obediência, com ordem, com vida diante de Deus. Que tudo isso aconteça para a Tua glória, como foi o cântico de Maria. Que nós possamos engrandecer ao Senhor com a nossa vida. Que Teu nome seja glorificado através de nós, cumprindo a missão de cada um. Seja ela maior ou menor, mais abrangente ou menos abrangente, mais notada ou mais anônima. Cada um de nós tem uma missão do Senhor, cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um talento a desenvolver. E que o Senhor nos ajude a fazer isso, para que sejamos servos e servas de Deus. E as mães que aqui estão presentes esta manhã, as que estão ouvindo a Tua palavra pela internet, Pai, eu te peço, abençoa essas mulheres valorosas, mas que elas olhem para o exemplo de Maria e que elas persigam esse objetivo de ser assim, como uma serva do Senhor, que se entrega à sua vontade. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.